noite. Um ano e meio após o início da Primavera Árabe, os egípcios vivem outro dia histórico. Informações, mesmo desencontradas, dão conta que o ex-ditador Hosni Mubarak está à beira da morte. Ele sofreu um AVC e foi transferido do presídio para um hospital. Na Praça Tahrir, palco da revolução que derrubou o antigo regime, milhares de pessoas ainda aguardam o resultado das urnas. Se confirmadas as previsões, a Irmandade Muçulmana fará o seu primeiro presidente. Na edição de hoje, os detalhes de mais essa transformação no Egito. Veja agora outros assuntos importantes de hoje. Depois da queda no consumo de etanol, indústrias do setor de álcool combustível reduzem produção e demitem funcionários. Incomodada com a aliança de Paulo Maluf e o PT, Luíza Erundina desiste de sair candidata a vice-prefeita na chapa de Fernando Haddad. Representantes dos países na Rio+20 aprovam um documento que propõe responsabilidades diferentes entre nações ricas e pobres no crescimento sustentável. O criador do site Wikileaks, Julian Assange, foge da prisão domiciliar na Inglaterra e pede asilo na Embaixada do Equador. Os 5 principais países emergentes, os chamados BRICS, criam fundo de reservas para enfrentar momentos de crise. Participam da edição de hoje a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemcha, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. A produção de etanol está em crise. A falta de investimentos do setor reduz a oferta do produto. E sem um preço vantajoso, o consumidor tem dado preferência à gasolina. A linha de produção dessa fábrica, que constrói destilarias de álcool, é um bom termômetro para ilustrar o momento do setor sucroalcooleiro no Brasil. O último pedido aconteceu em 2007. De lá para cá, nenhuma nova destilaria foi construída. O número de empregados da empresa caiu de 6.500 para 3.500 e o faturamento diminuiu pela metade. Açúcar e etanol e energia elétrica da cana representavam 70% desse faturamento. O ano passado, o nosso faturamento foi de 900 milhões de reais, aonde a cana representou 45% do faturamento. A produção de etanol caiu 33% em maio. A previsão para a safra 2011-2012 é de 570 milhões de toneladas de cana, 50 milhões a menos que a safra anterior. Parte da explicação para a queda está no clima seco. E enquanto a produção cai, o consumo sobe. Só no ano passado, o Brasil importou 1 bilhão e 400 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos. É uma situação que contraria a lógica do mercado. Com o crescimento da demanda, a produção também deveria aumentar e não diminuir. A explicação para essa estranha crise que assola o setor sucroalcooleiro não está no campo e nem nas usinas, mas sim na concorrência que o álcool enfrenta com o preço da gasolina nas bombas. A gasolina não tem aumento há mais de 3 anos, apesar da valorização do petróleo no mercado internacional. O preço estável, controlado pelo governo, ajuda a segurar a inflação. O setor está olhando o governo hoje, esperando que o governo defina uma linha, uma regra, sem intervenção, mas regras claras sobre sistema de produção, sobre formas de financiamento, sobre tributação do produto, sobre a relação entre a gasolina e o etanol. Não, a saída é não ficar olhando para o governo, a saída é o mercado internacional, né? Temos nos Estados Unidos um grande comprador futuro de etanol. Isso vai envolver negociação. Enquanto isso, o preço do etanol não cai em plena safra. O dono do carro flex já sabe o que é mais vantajoso na hora de abastecer. Não vale a pena colocar álcool, eu prefiro colocar gasolina mesmo. O valor da gasolina, você anda mais com o carro do que com o álcool. E eu prefiro a gasolina. É uma estranha crise essa, conforme disse o Ricardo Ferraz na matéria, quer dizer, o que tem por trás dos interesses da indústria alcooleira? Na sua opinião, Ayrton. Na minha opinião, embora não fale, quem falou agora foi um ex-ministro da Agricultura. Embora ele não diga que não peça uma intervenção, tem que ser criadas regras, na verdade essas regras têm que definir o mercado.
tem que definir a política para o álcool, a política para o açúcar, nossa relação com os Estados Unidos. Nós estamos importando etanol dos Estados Unidos e dizemos que queremos exportar etanol para os Estados Unidos. É um paradoxo isso, um negócio absurdo. Agora, uma hora é mais interessante que se invista mais na produção do açúcar, na outra hora do álcool. Petrobras segura o preço do petróleo no Brasil, ou seja, da gasolina e do diesel, a fim de garantir a estabilidade e evitar a inflação. Então é preciso que o governo tenha regras claras. Está certo o ex-ministro, na minha opinião. Os 193 países presentes na Rio+20 aceitaram, por unanimidade, o documento final da conferência proposto pelo Brasil. O texto segue agora para apreciação dos chefes de Estado que já estão no Rio de Janeiro e discutirão a partir de amanhã. O documento, que tem o título de O Futuro que Queremos, será enviado aos chefes de Estado, que ainda podem alterar o texto. A partir de amanhã, começa a cúpula de alto nível da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Entre os principais pontos aprovados hoje estão responsabilidades diferenciadas entre países ricos e os em desenvolvimento, no que se refere ao crescimento sustentável. As mudanças climáticas foram apontadas como o maior desafio do mundo atualmente e a erradicação da pobreza como um dos pré-requisitos fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Sobre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, o documento diz que as nações devem se comprometer a fortalecer o seu papel, mas deixou para a ONU transformá-lo em uma agência no futuro. Ambientalistas chamaram de fracasso colossal o rascunho final do texto da Rio+20. Hoje, os prefeitos das maiores cidades do mundo se comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas até 2030. As cidades do C40, juntas, respondem por 21% do PIB mundial e somam 544 milhões de habitantes. Além de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, também participou do evento. Aqui no Parque dos Atletas, onde está montado o estande do governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin anunciou a criação de 2 áreas de proteção da Mata Atlântica e concedeu a medalha ambiental do estado de São Paulo a personalidades que se destacam por sua luta pelo meio ambiente. Entre elas, o secretário das Conferências Ambientais da ONU em Estocolmo e aqui no Rio de Janeiro, em 92, o canadense Maurice Strong. Alckmin anunciou ainda um plano em parceria com as prefeituras paulistas para reduzir em 20% a emissão de gases de efeito estufa até 2020. O Brasil, que já tem uma matriz energética com 45% de energia renovável, São Paulo tem 55%. E a nossa meta é chegar a 69% com energia eólica, biomassa, bagaço de cana, palha, energia solar, pequenas hidrelétricas. Cláudia Tavares, TV Cultura na Rio+20. O que me parece assim, ainda sem resposta, é como que um encontro desse tamanho, quer dizer, há 20 anos que a gente teve um outro, né, reunindo pessoas do mundo inteiro, de todos os países, chefes de Estado e tudo mais, vai lidar com as questões, os interesses e as necessidades econômicas desse mundo que tem lá os Estados Unidos, a Alemanha, dizendo, olha, agora não dá para a gente fazer nada. Qual que é a urgência? Apesar que eles falam, né, tudo para daqui a 20 anos. E é por isso que os ambientalistas estão qualificando essa conferência como um grande fracasso, porque não se chegou a um documento que seja, que tenha a obrigatoriedade de ações concretas e ainda um fundo que ajude a implementar essas ações, que são hoje urgentíssimas, né? A situação é de pré-cataclisma, não é de pensar em 20 anos depois, né? E o que muitos também têm apontado é que a Rio+20 tinha que estar discutindo justamente modelo econômico. Ou seja, o nosso modelo econômico, que hoje está em crise, que é essa crise que está sendo discutida na Europa, não consegue, então, criar um fundo para cuidar do meio ambiente. Só que o meio ambiente, ele é parte dessa crise.
Então, se tem um ciclo, na verdade, que não se consegue romper porque não se discute o modelo econômico. A crise econômica, ela acarreta uma crise de meio ambiente e não consegue, então, resolver e colocar esforços numa resolução de meio ambiente, porque o próprio sistema não está permitindo isso. Né? Parece que anda em paralelo, que isso nunca vai se cruzar e se acertar. E o fundo, que a Helena disse aqui, é um fundo de 30 bilhões de dólares. Perfeito, razoável, perfeitamente exequível. Os países podem contribuir para isso, tanto é que agora decidiram contribuir com o Fundo Monetário Internacional em 470 bilhões de dólares para salvar os europeus da crise do euro. Ora, se existe tanta disponibilidade para salvar os bancos europeus, por que não existe nenhuma disponibilidade para ter um fundo para salvar a natureza? Aí a deputada federal, Luísa Erundina, desistiu da candidatura, eu quis dizer, de vice-prefeita na chapa de Fernando Haddad, do PT. Erundina discorda da aliança com Paulo Maluf. Luísa Erundina anunciou a decisão ao PSB em reunião na tarde de hoje. O partido vai continuar na coligação com o PT, mas abriu mão de indicar o candidato a vice na corrida eleitoral em São Paulo. A deputada federal declarou que considerava desconfortável estar no mesmo palanque que Paulo Maluf. A aliança com o PP, partido de Maluf, foi formalizada com a participação do ex-presidente Lula e garantiu à coligação petista o acréscimo de 1 minuto e 35 segundos na propaganda eleitoral na TV. Ayrton, coerência pura da Erundina ou tem alguma outra? Eu acho que subestimaram a Erundina, porque foram conversar com o Maluf sem ter conversado com ela antes, para perguntar qual era a opinião dela diante da possibilidade de o Maluf vir apoiar a chapa da qual ela participaria. Isso é uma coisa, em termos políticos, no mínimo deselegante, que se faz com uma companheira de chapa. Acho que o Haddad tinha chegado para Erundina e diz: olha, você é minha companheira de chapa, nós temos aqui a possibilidade de conseguir tantos minutos a mais na televisão, vamos ter que ter Paulo Maluf do nosso lado, você aceita ou não? Você entra nesse barco conosco ou não? Isso era o mínimo que tinham que ter feito com ela. Não fizeram isso e ela teve uma saída ao nível dela, que é uma mulher respeitabilíssima. Ela disse: então tá bom, se vocês querem assim, continuem, eu estou fora. Ela fez isso de uma forma também elegante quando, convidado pelo governo Itamar para participar de um órgão do governo, e o partido dizendo para ela que não podia, sendo o governo Itamar um governo limpo, um candidato com boas propostas, ela disse: não, vocês não estão certos, não, eu vou participar. Itamar está pegando o país numa dificuldade, saindo do colo, nós precisamos ajudar. E o partido disse: não. Então, agora, ela saiu do partido. Quer dizer, Erundina é isso, é uma mulher de personalidade. Por que não foi consultada antes? Existe um desgaste para o partido. Quem se deu bem foi Maluf, no final das contas, né? Por enquanto. Eu acho que sim, que existe um desgaste. Também concordo que a Erundina mostrou uma posição. Ela tem uma estatura para fazer isso, né? E não é a primeira vez que o PT se alia e recebe apoio do Paulo Maluf numa eleição, mas no primeiro turno e com uma aliança já no primeiro turno é algo assim que pega de surpresa a Erundina, que realmente... Agora, é viajar demais, Ayrton, pensar assim de pegar a rejeição ali da Marta Suplicy, se juntar com essa decisão da Erundina e criar uma chapa dessas duas mulheres numa outra configuração política aí e sair uma... Olha, eu acho que são duas personalidades diferentes, dois tipos de gestão adotados em São Paulo também diferentes. Acho que não haveria condições de uma composição para atuarem juntas. Agora, também não sei quem é que seria a cabeça de chapa. Qual seria? Como é que seria escolhido a cabeça de chapa? O que eu queria lembrar, Paula, que eu ouvi ainda há pouco uma declaração do Haddad pelo rádio, dizendo que, olha, a nossa aliança em São Paulo com o Maluf nada mais é do que um sucedâneo, uma consequência do que já existe a nível federal, quando o Maluf está acoplado à base do governo através do seu partido. Quer dizer, o Maluf já é governo com o PT desde o governo Lula, governo Dilma. Portanto, para o Haddad é uma consequência natural que tenha havido essa aliança. Mas é a primeira vez que no primeiro turno o Maluf apoia explicitamente. Então, de fato, é verdade que não é para se espantar, mas também é um pouco descarado demais. Mas ele já falou que 1 minuto e meio é dele, ponto final.
Agora, gente, olha, voltando só antes da gente ir para o intervalo, Arline, tem alguém aqui que fala para você, muitos cientistas, ainda falando sobre a Rio+20, muitos cientistas começam a contestar a relevância da ação humana no aquecimento global. Por que você diz, você fala em pré-cataclisma? Bom, porque a situação, se a gente olhar todo o efeito do aquecimento global, por exemplo, em um caso, nessa semana saiu um artigo no Economist mostrando como que o gelo do Ártico está derretendo e o aquecimento no Polo Ártico ele está acontecendo 2 vezes mais rápido do que em todo o planeta. Esse aquecimento e esse derreter, né, dessa capa de gelo está criando a destruição ali de um ecossistema já, numa rapidez de 8% ao ano. Isso é uma situação de pré-cataclisma, não é um exagero falar nisso. E, aliás, o termo pré-cataclisma é de especialistas, não é meu, né? Porque a situação é realmente muito alarmante, relacionado à emissão de gás do efeito estufa, ao aquecimento global, à destruição de ecossistemas. Então, a ideia toda é a seguinte, olha, a gente está ligando uma crise do meio ambiente a uma crise do modelo econômico e as duas coisas estão interdependentes. Se a gente não olhar para o mundo pensando numa maneira de desenvolver e não crescer desenfreadamente, mas desenvolver pensando em qualidade de vida, preservação, erradicação de pobreza como um todo conjunto, a gente chega numa situação realmente em que se torna impossível o avanço, né? Ou seja, o desenvolvimento. E o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de foragidos da justiça soltos pelas ruas cometendo novos crimes. Um dos motivos é que até agora não está funcionando direito o Banco de Dados Nacional de Mandados de Prisão criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Se prende muito no Brasil, mas a imagem ainda é do país da impunidade. Tanto a impunidade de um político corrupto, como do menor perigoso destas ruas, o sistema é o mesmo. Se ele percebe que o crime compensa, ele continua a cometer o mesmo crime. A insegurança está ligada a essa sensação de impunidade. Outras situações as pessoas já são condenadas e fogem. E ficam por aí perambulando até muitas vezes praticando novos crimes. Sendo que existe esse mandado de prisão que essas pessoas deveriam estar cumprindo a pena e não soltas. Há um ano, o Conselho Nacional de Justiça criou o Banco de Dados de Mandados de Prisão para facilitar o trabalho das polícias e garantir o cumprimento daquilo que é determinado pela Justiça. A consulta pública assegura o direito de acesso a qualquer cidadão que queira ver os mandados de prisão em aberto. Os 35 tribunais do país receberam um prazo até janeiro deste ano para encaminhar os dados. Até agora, apenas 18 mandaram as informações. O banco, como ele centraliza os mandados de prisão do Brasil inteiro, e a gente sabe que nós temos um país continental, ele é extremamente necessário. Prova da falta de informações está no próprio site. Condenado a 278 anos de prisão pela 16ª Vara Criminal de São Paulo, o médico Roger Abdelmaci tem um mandado de prisão expedido desde 2011. É foragido da justiça, mas consultando o nome dele no site, nada consta. Por isso, quem entende de segurança defende a atualização dos dados do CNJ. Ele é muito importante porque permite reconhecer criminosos que estão à solta, na medida que são abordados pela polícia, e também quando chegam aos tribunais de um estado, ao juiz saber que eles já são condenados, isso vai permitir verificar a sua reincidência, o que vai agravar naturalmente a sua pena. Essa questão da falta de comunicação entre os estados e tudo, é antiga o apontamento desse problema. Quer dizer, é um absurdo o Brasil não ter um órgão onde centralizam-se as informações acerca dos mandados de prisão expedidos, da quantidade de presos, dos presos que já cumpriram penas, que devem sair, que não devem sair, um controle nacional. Isso porque os estados têm autonomia para promover esse tipo de coisa. Mas os estados não se comunicam, eles não trocam informações nem quando estão na busca de criminoso, porque querem faturar politicamente dentro da sua área policial a captura daquele delinquente. Então, a integração das polícias é uma farsa,
porque a integração se dá na área da polícia militar, que é uma coisa militarizada. Quer dizer, o que significa quando você fala militarizada? O que você quer dizer? Porque toda a estrutura da PM decorre de uma orientação que vem da ditadura militar, onde o bandido não é um bandido, é um inimigo. E o inimigo tem que ser aniquilado. Então essa concepção que tinha que ser superada. E por que ter duas polícias, uma civil e uma militar, que não se entendem? Então há muita coisa a ser corrigida. Agora, não ter nessa área onde nós temos um computador que pode registrar tudo isso. Basta então, o que significa na prática? Dizer o seguinte, se você comete um crime lá na Bahia, você chega aqui e fala, perdi minha carteira de identidade, não sei o que, preciso tirar outro documento, você tira, você está limpo, é isso? Sim, você pode ser preso em São Paulo com a mesma carteira de identidade e no órgão que te prendeu não tem o registro da sua prisão na Bahia ou da sua condenação da Bahia. Olha só. Esse que é o grande disparate. A seguir, suspeita de bomba assusta moradores de bairro Nobre de São Paulo. E mais, ex-ditador Mubarak estaria clinicamente morto.